Quando a gente fala de rotina, ainda existem muitos cenários, né. Existem muitas e muitas pessoas que têm desafios e dificuldades reais para estabelecerem rotinas, para cumprirem rotinas. Existem pessoas que não gostam de rotina e existem pessoas que não conseguem viver sem rotina. Mas afinal de contas, vamos entender inicialmente o que que é rotina. Se a gente for pegar o dicionário, né, bem ao pé da letra, rotina significa o caminho utilizado normalmente, ou seja, é algo que a gente faz normalmente. Aquilo que está no automático, é habitual e rotineiro, por isso a palavra rotina, né. Então, tudo aquilo que nós fazemos habitualmente torna a nossa rotina. Assim como tomar banho, escovar o dente, ir trabalhar, comer, dormir, uma infinidade de outras coisas, cada um aí com as suas particularidades, né? E aí, o que que acontece? Existem rotinas saudáveis e rotinas que não são saudáveis. Como assim? Por exemplo, se dentro da sua rotina tem lá que você é, chega da sua casa, toma banho, janta, vai e deita na sua cama, só que você fica ali até 1 ou 2 horas da manhã assistindo Netflix, porque você não tem o controle. Você faz isso todos os dias, é uma rotina, mas não é uma rotina saudável. Se você tem uma rotina, por exemplo, de não programar o seu almoço, você trabalha e você almoça quando dá, o seu almoço não é uma rotina, entende? Então, tudo aquilo que a gente faz habitualmente se torna e faz parte das nossas rotinas. Mas é importante a gente entender que, assim como tem hábitos que nos levam a praticar rotinas positivas, vão ter hábitos que nos levam a traçar rotinas extremamente tóxicas para as nossas vidas. E aí que mora o perigo, aí que tem precisa ter esse cuidado. O que eu vejo muito, né, quando existe uma resistência em relação à rotina, é o seguinte, eh, a maior parte dos argumentos de pessoas que não gostam de rotina, que não gostam de estabelecer rotinas, que não gostam traçar rotinas para a vida delas, usam o argumento do aprisionamento. São pessoas que se sentem presas. Quando tem uma rotina estabelecida, elas se sentem asfixiadas, elas se sentem presas naquilo e não conseguem sair daquilo, fica ali derrapando, não se sente feliz. Só que quando eu questiono essas pessoas que trazem esse pensamento de aprisionamento, que se sentem asfixiadas, geralmente, né, quando eu pergunto, mas o que faz parte da sua rotina? E a pessoa só consegue responder a questão do trabalho, as obrigações, pagar a conta, ou tudo aquilo que é obrigação, limpar a casa, arrumar a casa, fazer janta, fazer almoço, é só isso. Ou seja, a pessoa estabelece rotinas ligadas à obrigação que precisam ser cumpridas, rotinas que não são saudáveis, rotinas que não têm ligação com prazer. E aí o dia dela fica carregado de obrigações, certo? Se eu traço rotinas que me levam a cumprir as minhas obrigações, o meu dia fica carregado. Simone, mas eu não preciso de rotina para cumprir obrigações? Claro que precisa, criatura. A obrigação faz parte, né? A gente precisa cumprir com aquilo que foi combinado, com aquilo que foi acordado. A gente tem obrigações, principalmente na vida adulta, as responsabilidades, e tudo isso precisa sim fazer parte da nossa rotina. Acontece que quando a gente estabelece rotinas só ligadas às obrigações, ligado aos deveres, ligado ao sofrimento, isso se torna pesado, isso asfixia, porque de uma certa forma a minha rotina está toda ligada e atrelada ao desgaste, algo que eu tenho por obrigação cumprir. E a rotina não é só sobre os desgastes, sofrimento, obrigações, pelo contrário, a rotina, ela tem uma função essencial na nossa vida, que é a gente garantir que aquilo que é importante para a gente seja cumprido diante de toda a turbulência de um dia. Então a rotina ela não é para prender, ela não é para aprisionar, ela não é para asfixiar. A rotina é a nossa liberdade de controlar o nosso tempo de acordo com aquilo que é importante, do que aquilo que é essencial. Se eu crio rotinas baseadas só nas minhas obrigações, como é que você quer ser feliz? E aí só tem rotina de trabalho, por exemplo, mas e as outras circunstâncias, as outras situações? A rotina é a garantia de que eu cumpra
aquilo que faz sentido para mim. Então, dentro do meu dia, né, dentro da minha rotina diária, que vai acontecer? Se você só tem as obrigações, você não vai querer cumprir, porque você não vem atendendo suas necessidades básicas, você não vem atendendo valores importantes para você. Então é extremamente importante que dentro da sua rotina mensal, semanal e diária, você inclua realizar pontos importantes, pontos que te trazem satisfação, realização e prazer. A rotina não é só sobre obrigação, não é só sobre os deveres, mas é também a gente honrar os nossos direitos. O que eu quero para minha vida? Como eu quero isso para minha vida? E sem rotina, talvez o caminho que você venha traçando vai demorar demais para acontecer. Se você deixar para fazer o que é importante quando der tempo, talvez isso nunca aconteça, porque sem rotina a gente não tem controle de tempo. O tempo domina as suas atitudes, domina o seu dia a dia e você não sai do lugar, fica ali patinando. Então a rotina, ela é muito mais um direcionamento. A rotina faz com que a gente consiga, mandar informação para o nosso subconsciente, porque a rotina praticada ali diariamente, no dia a dia, ela vai fazendo com que aquela ação, com que aquela atitude, do que aquela tarefa vire um hábito. E a partir do momento que vira um hábito, a gente automatiza o processo, eu não preciso de tanto esforço. Então, num primeiro momento, quando a rotina começou a ser traçada e cumprida, a gente precisa de mais foco, a gente precisa de mais disciplina para realizar aquilo, eu preciso de mais força de vontade, eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo. Mas conforme essa rotina vai sendo aplicada ali no dia a dia, isso vai sendo internalizado e a gente vai construindo os nossos hábitos. Então, dentro da minha rotina, eu preciso entender quais os hábitos que eu quero alimentar, quais os hábitos saudáveis que eu quero construir na minha vida. E baseado nisso, eu coloco as rotinas, como é que eu vou cumprir aquelas metas, como é que eu vou cumprir aqueles objetivos para chegar onde eu quero chegar. Agora, se você não tem um objetivo, se você não tem metas, se você não tem desejo de instalar hábito nenhum, de fato a rotina não faz importância nenhuma na sua vida. Então a rotina, ela serve para nos direcionar. E essa direção vem do meu estado de consciência, vem da clareza que eu tenho em relação aos meus objetivos. Ela que vai direcionar o meu plano de ação, ela que vai direcionar as minhas atitudes para que eu cumpra o que precisa ser cumprido.